Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Vedant Joshi é um menino de Gujarat, no oeste da Índia, que nasceu com o pé direito que agora pesa 5,5 kg. Apesar de sua condição, ele consegue andar e correr normalmente, mas foi intimidado por outras crianças durante toda a vida e não pode ir à escola. Seu pai o levou a mais de 100 médicos na Índia e no exterior, mas ninguém conseguiu diagnosticar sua condição. A condição de Vedant confundiu centenas de médicos da Índia e do exterior. Eles sugeriram que ele poderia sofrer de condições que vão desde retenção de água até desequilíbrio hormonal, mas ninguém foi capaz de recomendar um tratamento. Seu pai tentou todos os ramos das ciências médicas, desde a homeopatia até os especialistas em ortopedia, mas sem sucesso. Apesar de sua condição, o menino consegue andar e correr normalmente e não sente dores na perna ou no pé. Ele pode até sentar em uma bicicleta sem qualquer apoio. No entanto, seu pé continua a crescer com a idade e o comprimento, e é provável que continue a crescer em proporções incríveis. Muitos médicos sugeriram amputar sua perna, mas seu pai quer evitar isso, pois isso incapacitaria permanentemente seu filho e o tornaria dependente para sempre de outras pessoas. Esperemos que o menino esteja bem agora. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação. E antes de começarmos, curta o vídeo. Neev e Nelly são gêmeos siameses unidos pela cabeça. Eles nasceram em 27 de agosto de 1999, o que significa que agora têm 22 anos. Embora os médicos inicialmente tenham dado a eles uma chance mínima de sobrevivência, eles desafiaram essas previsões e conseguiram enfrentar os difíceis desafios com os quais foram confrontados. Um aspecto interessante de sua condição é que eles compartilham uma parte de seus cérebros, o que levou as pessoas a especular que eles podem ler os pensamentos uns dos outros. Embora esse provavelmente não seja o caso, ambos compartilham uma veia que os impede de passar por uma cirurgia para separá-los. Eles também compartilharam que um dos desafios que enfrentam como gêmeos siameses é que eles não podem olhar um para o outro diretamente, e em vez disso precisam usar espelhos para ver o rosto um do outro. Apesar disso, eles desenvolveram uma forte comunicação e trabalham juntos para navegar na vida cotidiana. Neev e Nelly se tornaram populares nas redes sociais e usaram sua plataforma para aumentar a conscientização sobre sua condição. Eles também começaram seu próprio canal no YouTube, onde compartilham mais sobre suas vidas e experiências como gêmeos siameses. Connie Lloyd nasceu com uma marca de nascença vermelha que cobria seu nariz, o que lhe valeu o apelido de nariz de palhaço. A marca de nascença, também conhecida como malformação vascular, é causada pelo crescimento excessivo de vasos sanguíneos na área afetada. Segundo relatos, os médicos descobriram a marca de nascença pela primeira vez quando a mãe de Connie estava grávida de 34 semanas durante um ultrassom de rotina. No entanto, eles não puderam determinar a gravidade da condição até que Connie nascesse. A marca de nascença começou a crescer quando Connie tinha apenas um dia de vida e continuou a se desenvolver, tornando-se mais proeminente à medida que ela crescia. Aos 3 anos, Connie passou por uma cirurgia de 3 horas para remover a marca de nascença. Sua mãe falou abertamente sobre a decisão de se submeter ao procedimento, dizendo que foi uma decisão difícil de tomar. A razão pela qual tomou essa decisão foi proteger Connie de qualquer possível intimidação ou assédio no futuro. Hoje ela tem 8 anos e dizem que Connie leva uma vida feliz e saudável. Agora, apenas uma pequena mancha em seu nariz permanece como uma lembrança do passado. Você pensaria que precisa de seu cérebro para todos os tipos de tarefas, como tomar decisões, resolver problemas e armazenar memórias. Mas a seguinte história irá surpreendê-lo. No passado, pesquisas científicas sugeriram que ambos os lados do cérebro deveriam estar intactos para levar uma vida normal. Mas uma condição rara chamada encefalite de Rasmussen desafiou essa crença. Jodie Miller é alguém que foi diagnosticada com essa condição. Ela frequentemente sofria de convulsões graves no lado direito do cérebro, além da paralisia severa no lado esquerdo do corpo. Apesar das tentativas dos médicos de curar Jodie, nada funcionou, tornando a hemisferectomia a única opção. A hemisferectomia é um procedimento cirúrgico no qual metade do cérebro é removida. Esse tipo de tratamento é algo que você só esperaria ver em séries de televisão como Grey's Anatomy, mas isso era real. Os cirurgiões removeram o lado direito do cérebro de Jodie. O procedimento foi bem sucedido e, com a ajuda da fisioterapia, ela se recuperou bem. O hemisfério esquerdo do cérebro de Jodie foi capaz de assumir o papel do seu hemisfério direito ausente. Essa habilidade é chamada de neuroplasticidade, um fenômeno no qual o cérebro religa e modifica suas conexões para restaurar as funções perdidas. Hoje em dia, Jodie superou todos os tipos de contratempos e desafios.
Ela se formou na faculdade e ganhou várias bolsas e prêmios e agora leva uma vida saudável, tudo com apenas metade do cérebro. Luciana Vulcan é uma menina com uma condição rara que afeta apenas 800 pessoas no mundo inteiro. Você pode não acreditar, mas ela está literalmente virando uma estátua. Isso ocorre porque seus músculos, tendões e ligamentos estão ficando duros como ossos e, infelizmente, não há cura que possa ajudá-la. Há um alto risco de ela ficar imóvel, mas os médicos ainda esperam que isso não aconteça. Conheça Zac Brown, um menino apelidado de Tubarão porque tem dente de tubarão. Este menino de 8 anos notou um dia que tinha dentes extras. Na verdade, os dentes novos e adultos atrás dos dentes de leite estavam crescendo sem empurrá-los para fora. Fora isso, Zac é um menino normal, mas a fileira extra de dentes é muito original. Segundo o próprio Zac, uma fileira extra de dentes não dói e nem tem problemas para comer. Embora Zac seja proclamado como tubarão e um menino com dentes de tubarão, seus dentes não são tão afiados quanto os de um tubarão. A única coisa que ele não gosta em sua singularidade é que ele tem que escovar os dentes por mais tempo do que o normal. Sinar Engin é um menino da Turquia que nasceu com uma marca de nascença em forma de coração na testa. A marca de nascença chamou a atenção das pessoas em todo o mundo e ele foi apelidado de Bebê do Amor devido à sua aparência única e adorável. Seu pai foi o primeiro a notar a marca de nascença quando uma enfermeira limpou o sangue da cabeça de seu filho recém-nascido. Ele ficou surpreso e emocionado quando viu a marca em forma de coração na testa do seu bebê. O pai de Sinar descreveu ver a marca de nascença como um presente de Deus e enfatizou que ninguém na família tinha sentimentos negativos em relação à marca de nascença. A história de Sinar e sua marca de nascença em forma de coração apareceram em vários artigos de notícias e se tornaram virais nas redes sociais. Pessoas de todo o mundo se apaixonaram pelo lindo bebê e muitos expressaram sua admiração pela bela e única marca de nascença em sua testa. Didier Montalvo, da Colômbia, também conhecido como Garoto Tartaruga, nasceu com uma condição rara chamada CMN, nevo melanocítico congênio. A condição de Didier é incrivelmente rara, afetando apenas 1 em 500 mil recém-nascidos. Essa condição faz com que grandes marcas de nascença pigmentadas se desenvolvam na pele, geralmente em formas e tamanhos irregulares. No caso de Didier, a marca de nascença cobria a maior parte de suas costas e lembrava o casco de uma tartaruga. Aos 6 anos, ele passou por uma cirurgia inovadora em Londres para remover a grande marca de nascença nas costas. Naquela época, a marca de nascença parecida com uma tartaruga representava 20% de seu peso corporal. Até seus médicos disseram que Didier deve ter se sentido como se estivesse carregando um saco de batata nas costas. A cirurgia foi realizada por um cirurgião que voou para a Colômbia para examinar Didier antes de levá-lo a Londres para o procedimento. Após a cirurgia, as costas de Didier ficaram com grandes cicatrizes, mas ele finalmente pôde viver uma vida normal, livre do fardo de suas costas como uma tartaruga. Você pode imaginar o alívio de ter tirado esse peso dele? Ava e Lia são modelos, atrizes e influenciadoras americanas que ganharam fama aos 7 anos de idade quando foram reconhecidas como as gêmeas mais bonitas do mundo. As irmãs nasceram em Orange County, Califórnia, como filhas de Jack e Kevin Clements. Elas também têm um irmão mais velho, Chase Clements, que também é modelo. Parece que bons genes correm na família. Em apenas 4 anos, Ava e Lia conquistaram muitos seguidores nas mídias sociais, com milhões de seguidores no Instagram. Elas foram destaque em várias publicações de prestígio, como Harper's Bazaar Brasil e Vanity Fair Itália. Se você está se perguntando como é possível que as irmãs gêmeas pareçam tão idênticas, aqui está um fato curioso. Gêmeos idênticos são quase exatamente iguais porque se desenvolvem a partir de um óvulo fertilizado que se divide em 2 embriões idênticos. De acordo com algumas estimativas, cerca de 30% de todos os gêmeos são idênticos. Lola e Claire Hartley nasceram com uma condição rara chamada microcefalia, o que significa que nasceram com uma cabeça e um cérebro extremamente pequenos. Claire era a irmã mais velha e sofria de nanismo e outras condições raras. Lola era mais jovem e tinha microcefalia e nanismo. Quando as irmãs nasceram, os médicos disseram que não tinham grande chance de viver mais de 1 ano. No entanto, elas mostraram ao mundo inteiro que eram verdadeiras lutadoras, pois Claire viveu até os 13 anos e Lola viveu até os 17. Conheça o Pinóquio da vida real. Ollie Terziz é um menino de Maesteg, País de Gales, que nasceu com uma doença rara chamada encefalocele. Isso significa que seu cérebro cresceu através de um buraco no crânio e chegou ao nariz.
fazendo-o parecer o personagem da Disney Pinóquio. Sua mãe descobriu pela primeira vez que algo estava diferente em Ollie em sua ultrassonografia de 20 semanas. Ollie passou por várias cirurgias dolorosas para poder respirar, incluindo uma operação bem-sucedida de 2 horas no Hospital Infantil de Birmingham. Isso aconteceu em novembro de 2014 e removeu grande parte do fluido cerebral para reconstruir seu nariz. Devido à raridade da doença, o tratamento só está disponível em Birmingham e em 3 outros centros especializados no Reino Unido. A mãe de Ollie falou sobre os comentários ofensivos que seu filho recebeu de estranhos, dizendo que ele é feio e nunca deveria ter nascido. Ollie agora está totalmente recuperado e é descrito por sua mãe como um garotinho animado que adora mergulhar na piscina infantil e brincar com a irmã. Além das cirurgias para permitir que Ollie respire, ele precisará de mais cirurgias no futuro, mas os médicos estão esperando para ver como seu crânio se desenvolve antes de realizar procedimentos mais invasivos. Luiz Manuel Gonzalez é um menino do México que ganhou atenção mundial em 2017 porque pesava tanto quanto uma criança de 10 anos quando tinha apenas alguns meses de idade. Ao nascer, Luiz pesava saudáveis 3,5 kg, mas seu peso começou a aumentar rapidamente e aos poucos meses de idade ele pesava mais de 13 quilos. Devido à sua condição incomum, Luiz foi encaminhado para diferentes hospitais e especialistas no México, mas os médicos não conseguiram determinar a causa do seu rápido ganho de peso. Embora algumas fontes tenham relatado que Luiz foi diagnosticado com a síndrome de Prader-Willi, isso não foi confirmado por profissionais médicos. Na verdade, os médicos não conseguiram identificar um diagnóstico específico ou causa subjacente para a condição de Luiz, tornando seu caso altamente único. Sua mãe, Isabel, foi aberta sobre sua luta para cuidar de Luiz e o impacto que sua condição teve em sua família. Eli Thompson não é alguém nascido uma vez em 1000 anos. Ele é um em 197 milhões. Eli nasceu sem nariz devido a uma rara anormalidade facial chamada arritmia. Embora a condição seja extremamente rara, o espírito e a resiliência de Eli inspiram pessoas em todo o mundo. Mesmo com sua estrutura facial única, Eli está sempre sorrindo e conversando com todos que encontra. Mesmo quando bebê, ele aprendeu a se comunicar usando a linguagem de sinais do bebê, pedindo sua guloseima favorita, biscoitos. Seu amor pela sobremesa chegou a ponto de receber o prêmio Cookie de sua creche. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais na condição de Eli. Quando Eli tinha 5 anos, ele foi submetido a uma traqueostomia. Este procedimento criou uma abertura em sua traqueia e um tubo foi inserido para ajudá-lo a respirar. Quando ele tinha 7 meses, Eli conheceu outra criança, Tessa Evans, da Irlanda, que também tinha arritmia, mas era um pouco mais velha que Eli. O encontro deles foi um momento tocante. Você provavelmente já viu pessoas com olhos de cores diferentes, onde um olho é azul e outro é castanho. Mas você já viu 2 irmãos que têm exatamente a mesma cor de olhos? Conheça Mehmet e Keren, 2 irmãos que nasceram com a condição conhecida como heterocromia completa, o que significa que seus olhos têm 2 cores diferentes. A seguinte história sobre uma menina de 13 anos na Índia chamada Twink é incrível e ainda é um grande mistério. Quando a menina está triste, ela não chora fluidos, mas sangue. De acordo com vários artigos, ela vive assim há 2 anos e às vezes o sangue começava a escorrer de seus olhos sem motivo. Os médicos não sabem o que fazer e têm certeza de que não há cura para essa condição. Um conhecido médico de Dallas chamado George Buchanan disse que nunca tinha ouvido falar de alguém sangrando nos olhos. Assim, ainda hoje este mistério incrível permanece sem solução. Como você acha que isso é possível? Ou poderia a história não ser realmente verdadeira? Diz aí nos comentários. Shahat Kumar é uma jovem de Punjab, na Índia, que nasceu com uma condição rara que a faz ganhar peso rapidamente. Segundo relatos, ela tinha peso normal ao nascer, mas começou a ganhar um tamanho enorme com apenas 4 meses de idade. Seu peso continuou a aumentar e em 2017 ela pesava 38 quilos, o equivalente ao peso de uma criança média de 4 anos. Os pais da menina expressaram preocupação com sua condição, pois ela tem dificuldade para respirar e até para dormir. Eles finalmente procuraram ajuda médica para sua filha, mas os médicos ficaram intrigados sobre o que estava causando seu desejo constante por comida. Seu caso foi descrito pelos médicos como um mistério médico. Ela foi examinada por vários médicos e especialistas médicos, mas eles não conseguiram identificar uma causa específica para o seu ganho excessivo de peso. Alguns médicos sugeriram que ela poderia ter um desequilíbrio hormonal, enquanto outros especularam que sua condição poderia estar relacionada a um distúrbio genético.
De vez em quando, uma foto de um bebê incomum se torna viral. Às vezes é uma farsa, mas a foto a seguir é tão incrível que realmente fez as pessoas duvidarem se o bebê é real ou não. Pelo que parece, este poderia ser um bebê nascido com a cor de pele mais escura já registrada na história. Alegadamente, este bebê nasceu na África do Sul. A foto deste bebê é tão surpreendente que houve rumores de que ele ganhou um lugar no livro de recordes do Guinness, como o bebê mais escuro de todos os tempos. No entanto, podemos contestar esse fato, pois o Guinness World Records não registra tons de pele como esses. No entanto, a questão permanece se este bebê é real ou não. Pode ser possível, mas o que você acha? Diz aí nos comentários. Sampson Burns viveu 10 vezes mais rápido que as outras crianças. Mas como, você pode perguntar? Bem, Sam vivia com progéria, uma doença genética rara que o fazia envelhecer rapidamente. Ele compartilhou sua história por meio de discursos públicos e do documentário A Vida de Acordo com Sam. Sam nasceu em 1996 em Massachusetts e foi diagnosticado com progéria aos 2 anos de idade. A progéria é uma condição extremamente rara e ocorre em apenas 1 em cada 4 a 8 milhões de nascimentos. Faz com que as crianças envelheçam de 8 a 10 vezes mais rápido do que o normal, levando a um rápido declínio da saúde, incluindo doenças cardíacas e outras condições relacionadas à idade. Mas Sam nunca deixou que isso o desencorajasse e ele nunca desistiu. Ele se destacou na escola, praticou vários esportes e tinha grande talento musical. Ele também se tornou um palestrante do TEDx e compartilhou sua história com milhões de pessoas ao redor do mundo. Infelizmente, Sam faleceu em 2014 aos 17 anos, mas seu legado continua vivo. Os pais de Sam, Leslie Gordon e Scott Burns, continuam trabalhando para encontrar uma cura para a progéria. Olhando para Alexandra Siang, é difícil estimar a sua idade. Você ficará completamente surpreso ao descobrir que ela tem apenas 14 anos. Alexandra nasceu nas Filipinas e tem pouco menos de 1,40 m, enquanto uma criança de sua idade normalmente deve ter cerca de 1,65 m. A menina tem uma condição rara, que faz com que seu corpo pareça mais com o de um adulto. Quando Alexandra postou fotos de si mesma na internet, ela rapidamente se tornou uma sensação na internet. Gaby Shu é uma jovem bailarina do Missouri que aos 9 anos perdeu parte da perna devido a osteosarcoma, um tipo de câncer ósseo que afetou seu joelho. Apesar disso, Gaby não deixou que isso a impedisse de seguir sua paixão pela dança. Graças a uma forma revolucionária de cirurgia chamada rotoplastia, os médicos recolocaram o pé no resto da perna em um ângulo de 180 graus, permitindo que ela se encaixasse em uma prótese e continuasse dançando. 1 ano após a cirurgia, ela deu o primeiro passo bem-sucedido e voltou ao estudo de dança. A história de Gaby chamou muita atenção nas redes sociais e nos noticiários. Ela até apareceu em programas de televisão nacionais como Ellen DeGeneres e Good Morning America. Além de sua carreira na dança, Gaby também é porta-voz nacional de uma organização de conscientização sobre sua condição, chamada The Truth 365, onde defende mais financiamento e pesquisas para combater a doença. Annabelle Whitehouse é uma menina de 12 anos do Reino Unido que tem uma doença de pele rara chamada ictiose bolhosa. Isso faz com que ela perca a pele até 14 vezes ao dia. Essa condição dolorosa tornou difícil para ela realizar as atividades diárias. As mudanças na pele de Annabelle foram notadas por seus pais quando ela tinha apenas 6 semanas de vida. Apesar de procurar ajuda médica, sua pele piorou com o passar dos anos. Por exemplo, ela tem que passar horas no banho todos os dias para amaciar a pele. A ictiose bolhosa afeta apenas um pequeno número de pessoas em todo o mundo e atualmente não há cura. As opções de tratamento para Annabelle incluem hidratantes, pomadas e antibióticos para prevenir infecções. No entanto, mais pesquisas são necessárias para entender melhor a condição, desenvolver tratamentos eficazes e possivelmente encontrar uma cura. Nariana é uma menina de 8 anos chamada de Branca de Neve Siberiana. A menina é albina e surpreendeu muitas agências de modelos com sua aparência única. Como você pode ver, ela tem lindos cabelos brancos claros, com uma tez clara. Curiosamente, não há outros albinos em sua família e, de fato, ela é única de cabelos brancos. Muitas agências e empresas de publicidade a convidam para ser modelo para eles, mas a mãe de Nariana acha que ela ainda é muito jovem para isso. Há um monte de personagens fictícios que conhecemos de filmes e desenhos animados.
mas é quase impossível imaginar que essas pessoas existam na vida real, certo? Conheça Minh An, que é chamado de Garoto Peixe. Ele é da cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, e tem uma rara doença genética de pele que deixa sua pele escamosa e seca. O menino mora em uma unidade hospitalar, porque precisa de cuidados por médicos 24 horas por dia, 7 dias por semana. De acordo com vários estudos, acredita-se que sua pele seja afetada pela dioxina, uma substância tóxica usada durante a Guerra do Vietnã. Sabe-se que o efeito da dioxina pode durar até 5 gerações e pode causar diferentes anormalidades mentais ou físicas. Quando Miliana Worth nasceu, ela já tinha muito cabelo, mas a parte mais notável era uma mecha branca de cabelo na testa, a mesma marca que sua mãe tem. Miliana nasceu em Ridgeland, Carolina do Sul, e sua mecha branca de cabelo foi causada por uma doença de pele e cabelo conhecida como poliose. É uma condição que resulta na falta de pigmento na área afetada, e não é prejudicial e não requer tratamento. No entanto, às vezes pode estar associado a outros problemas de saúde, como doenças autoimunes. Ela herdou essa característica única da mãe, Brianna, que também tem uma mecha branca no cabelo, assim como da avó e da bisavó. Miliana é a 4ª geração de sua família a exibir essa característica rara. Apesar de enfrentar provocações e comentários negativos de outras pessoas, Brianna planeja criar sua filha com confiança e amor próprio, lembrando-a de que ela é linda e especial assim como é. Quando Isaiah Bird começou a lutar, sabendo que tinha uma grande desvantagem por ter perdido as pernas, nunca imaginou que um dia iria brilhar em um comercial da Nike. Isaiah começou a lutar com 6 anos de idade, e em 1 ano já era muito bom. Seu amor pelo wrestling começou depois de ver seu irmão mais velho competir e decidir que queria tentar também. Inicialmente, lutou para encontrar um time que o aceitasse devido às suas limitações físicas, mas acabou encontrando um técnico local disposto a trabalhar com ele. Com a ajuda de próteses, ele se juntou à equipe e começou a competir, usando a força superior do tronco para ganhar vantagem. Apesar de enfrentar muitos desafios, Isaiah trabalhou duro e rapidamente obteve sucesso no tatame de luta livre. Em seu primeiro ano de competição, ele venceu várias lutas e se tornou um membro valioso de sua equipe. Ele continuou treinando mesmo diante das críticas e dúvidas de outras pessoas que acreditavam que ele nunca poderia competir em alto nível. A história de Isaiah deve inspirar todos a perseguir suas paixões e sonhos, independentemente de sua aparência. O linfedema é uma condição na qual o excesso de líquido se acumula nos tecidos, causando inchaço em diferentes partes do corpo. Bella Roberts foi diagnosticada com essa condição aos 6 anos de idade e vive com linfedema desde então. Esse distúrbio genético está presente no nascimento ou se desenvolve mais tarde na vida devido a uma anormalidade hereditária no sistema linfático. Bella tornou-se uma defensora das pessoas com linfedema, aumentando a conscientização sobre a condição e incentivando outras pessoas a compartilhar suas experiências. Além de aumentar a conscientização, Bella compartilhou sua história por meio de entrevistas e vídeos, incluindo um vídeo tocante documentando sua jornada. No entanto, existem diferentes tipos de linfedema, mas o tipo que Bella tem, o linfedema primário, afeta apenas cerca de 1 em 100 mil pessoas. Bella foi o primeiro bebê na Inglaterra a ser diagnosticado com isso. Depois de ser descoberta por uma agência de modelos, ela começou a modelar aos 13 anos. Atualmente, ela está estudando terapia de beleza. Arya Permana foi nomeada a criança mais pesada do mundo porque seu peso era de incríveis 192 quilos. O menino de 10 anos da Indonésia teve que superar várias cirurgias plásticas para perder peso e poder voltar à escola normalmente. Mas como ele ficou tão gordo em primeiro lugar? Bem, comida não saudável. Arya normalmente comia pelo menos 5 refeições por dia consistindo de macarrão, arroz, carne e peixe. Mas o maior problema era que ele consumia em grandes quantidades junto com grandes quantidades de cola. Landon Johnson era um menino de 7 anos de Lincolnton, Carolina do Norte, que tinha uma forma rara de nanismo chamada MVID. Essa condição afeta o sistema digestivo e pode dificultar a absorção de nutrientes pelos indivíduos. É uma doença genética rara que afeta o revestimento do intestino. Isso pode levar à desnutrição grave e outras complicações. Geralmente é diagnosticado na infância e pode ser fatal. Apesar disso, Landon era conhecido por seu sorriso radiante e personalidade contagiante. Segundo a família, ele teve um grande impacto em suas vidas e na comunidade de sua aldeia.
A família de Landen acabou criando uma página no Facebook para compartilhar sua jornada e aumentar a conscientização sobre sua condição. Outro caso bem conhecido de MVID é o de Jacob Giesel, diagnosticado no nascimento e apresentado em um documentário chamado Gut Reaction. O documentário descreve a luta de Jacob e o impacto que MVID tem em sua vida e na das pessoas ao seu redor. Tres Johnson é mais do que apenas um garoto incomum, porque ele literalmente tem duas faces. Ele nasceu com uma condição rara chamada duplicação crâniofacial. Os médicos ficaram extremamente pessimistas quando o menino nasceu e explicaram aos pais que o filho provavelmente não sobreviveria. No entanto, Tres não desistiu e em 2017 comemorou seu 13º aniversário. Que milagre, não é? Você provavelmente já ouviu falar de albinismo, uma condição que causa falta de pigmento na pele e no cabelo. Mas isso é extremamente único quando acontece em gêmeos. Conheça Lara e Mara, que são provavelmente as irmãs albinas mais populares do mundo. E curiosamente, as meninas têm uma irmã mais velha que não tem albinismo. O fato de Lara e Mara serem albinas também não é a parte mais incrível de sua história, já que as meninas de 11 anos literalmente quebram todos os estereótipos da indústria da beleza. Elas adoram posar e tirar fotos. Então não é à toa que a empresa de moda Terra Nova as convidou para uma sessão de fotos. Além disso, as meninas nos dizem que estão muito orgulhosas de seu albinismo e que amam muito sua pele e cabelo. Já imaginou ter escamas de peixe em vez de pele? Não é uma metáfora ou uma forma de dizer que você é um grande fã de Aquaman. É um problema de pele real e esse garotinho tem. Pan Xianhang é um menino de 8 anos de Wenling, leste da China, que sofre de uma doença de pele rara e hereditária chamada ictiose. Esta doença causa pele seca, espessada e escamosa, muitas vezes descrita como pele semelhante à de um peixe. No caso de Pan, a condição afetou todo o seu corpo, incluindo rosto e membros, dificultando sua movimentação e suor normalmente. A ictiose é extremamente rara e é causada por uma mutação genética que muitas vezes é herdada de ambos os pais, mas em alguns casos raros a mutação pode ocorrer espontaneamente sem uma ligação herdada. A condição geralmente é diagnosticada no nascimento ou na primeira infância e não há cura. Os sintomas da ictiose podem variar dependendo do tipo e gravidade da doença. Os sintomas comuns incluem pele seca e escamosa, manchas ásperas ou espessadas na pele e sensações de coceira ou queimação. A condição de Tessa é tão rara que foi registrada em apenas 47 indivíduos desde 1931, tornando-se uma das mais raras anormalidades congênitas conhecidas pela ciência médica. Como resultado, informações limitadas estão disponíveis sobre o prognóstico a longo prazo e as opções de tratamento para indivíduos com essa condição. Tessa Evans é uma dessas 47 pessoas. Ela nasceu com uma condição médica excepcionalmente rara chamada CCA, o que significa que ela nasceu sem nariz. Tessa passou por um implante nasal cosmético inovador, tornando-se a primeira pessoa no mundo a se submeter ao procedimento. O processo envolverá várias cirurgias para substituir o implante à medida que Tessa envelhece, permitindo que o nariz mude e cresça com seu rosto. Por fim, quando adolescente, ela receberá a prótese definitiva, que será tatuada com tons claros e escuros para parecer uma parte real do corpo. Bajanesa Liberata é uma mulher de Ruanda que deu à luz a uma criança com a cabeça de um alienígena. Por causa da aparência da criança, seu marido decidiu abandoná-la e chamou a criança de filha do diabo. Os valentões em sua aldeia chamavam a criança de alienígena. Este nascimento foi um choque para a mulher, pois ela já havia dado à luz sem problemas. Durante a gravidez não houve complicações e ela ficou em casa até ir ao hospital para dar à luz. Mas assim como o marido, os médicos ficaram surpresos ao descobrir a cabeça da criança. Sua mãe lutou por seu tratamento e por uma boa qualidade de vida para seu filho. Embora tenha superado muitos desafios, a mulher não perdeu as esperanças. Ela continua cuidando do seu filho e espera que ele possa levar uma vida plena. Felizmente, ela não está sozinha. Graças à empresa Afrimax, que compartilhou a história com o mundo, ela recebeu ajuda. As doações começaram a chegar, o suficiente para ir para a cidade e, por fim, fazer uma operação. Vamos torcer para que o menino esteja bem hoje em dia. Este menino de 11 anos das Filipinas, cujo nome é desconhecido, nasceu com uma condição rara que fazia suas pernas parecerem pernas de flamingo. Por causa dessa ocorrência, seus joelhos dobraram para o lado errado e ele teve que passar por uma cirurgia para normalizar a sua vida.
Agora ele está aprendendo a andar de uma nova maneira e esperamos que ele consiga voltar a viver normalmente. Ulrich é um menino de Madagascar que nasceu com as pernas muito tortas devido a uma condição médica chamada artrogripose. Isso fez com que seus músculos não se desenvolvessem na mesma proporção que seus ossos, fazendo com que suas pernas se dobrassem para trás. Por meio de uma campanha de arrecadação de fundos, ele foi submetido a uma cirurgia para corrigir as pernas. Em 2019, a organização Mercy Ships chegou a Madagascar e Ulrich foi selecionado para se submeter a uma cirurgia para endireitar as pernas. Ele passou por uma série de operações a bordo do navio, endireitando gradativamente seus ossos. As fotos dele antes e depois da cirurgia são notáveis. A cirurgia foi realizada a bordo do Mercy Ship, um hospital flutuante que presta cuidados médicos a comunidades carentes em países em desenvolvimento. Eles compartilharam a história de Ulrich em seu site, detalhando sua jornada desde a incapacidade de andar até ficar em pé com orgulho após uma operação bem-sucedida. Kate Grenfell é uma jovem do Texas que corajosamente luta contra uma condição médica misteriosa e sem nome que nunca foi vista antes. Os pais de Kate defendem incansavelmente seus cuidados e tratamento. Eles viajaram para a Mayo Clinic, um dos principais hospitais da América para pesquisa genética, mas os resultados foram inconclusivos. Os médicos trabalham com a família de Kate para controlar seus sintomas, que atualmente incluem atrasos no desenvolvimento, convulsões epiléticas, tubos de alimentação para nutrição e suporte respiratório. Embora a condição de Kate permaneça sem nome, sua família compartilhou sua história na esperança de aumentar a conscientização e se conectar com outras famílias que possam ter uma experiência semelhante. A condição de Kate exigiu que ela se submetesse a inúmeras cirurgias para ajudar com o refluxo. Ela também fez outras cirurgias para resolver seus problemas de alimentação e digestivos. Seus pais compartilharam em uma entrevista que a menina passou por mais cirurgias do que um adulto comum. Uma garotinha que recebe elogios todos os dias por seus lindos olhos de conto de fadas é uma das crianças mais únicas do mundo. Mas sua vida não é tão pitoresca quanto algumas pessoas podem pensar. Melanie Dickerson nasceu com síndrome de Axenfeld-Rieger. Sua aparência marcante, com olhos extraordinariamente grandes, chamou a atenção nas redes sociais. Embora seus olhos possam causar problemas de saúde, incluindo glaucoma, a família de Melanie está empenhada em fornecer a ela os cuidados e o apoio de que ela precisa. A síndrome de Axenfeld-Rieger, também conhecida como ARS, é um distúrbio genético complexo e raro que pode ser difícil de diagnosticar e tratar. É causada por anormalidades em certos genes que desempenham um papel na formação dos olhos e da face durante o desenvolvimento embrionário. A ARS é caracterizada por malformação da íris, córnea e cristalino. Pessoas com ARS também podem sofrer de anormalidades dentárias e defeitos cardíacos. Conheça Jare Ijalana, uma menina de 5 anos da Nigéria que detém o título de menina mais bonita do mundo. Seu cabelo encaracolado e olhos grandes podem encantar qualquer um. Então, não é de admirar que ela tenha esse título. Não há como negar que ela tem uma aparência extraordinária, e graças a isso recebeu muitas ofertas de agências de modelos de todo o mundo. Esta próxima história é sobre um menino chamado Oliver Hugh, que é conhecido como o adolescente mais alto do mundo. Obviamente, com essa altura, ele também se tornou uma estrela do basquete. Oliver é consideravelmente mais alto do que qualquer outro adolescente, pois tem 2,26 m e também é o garoto mais alto de sua escola. Quando Oliver tinha 11 anos, ele começou a crescer muito rapidamente, e desde então o crescimento nunca parou. Hoje, Oliver é chamado de adolescente mais alto do mundo pelo Guinness World Records. Antes de começar a jogar basquete, ele jogou no clube de futebol juvenil do Real Madrid. Então, como você pode ver, o menino tem muitos talentos. Ele finalmente decidiu ir para o basquete e foi uma boa decisão, porque ele já conseguiu atrair a atenção dos famosos jogadores de basquete Steph Curry e Joel Embiid. E quem sabe, podemos vê-lo jogando na NBA no futuro. Hayley Oakness foi uma autora e ativista inglesa nascida em 3 de dezembro de 1997 e faleceu em 2 de abril de 2015 aos 17 anos. Foi diagnosticada com progéria aos 2 anos, uma doença genética extremamente rara que causa envelhecimento rápido em crianças. Apesar da esperança média de vida dos indivíduos com esta condição ser de 13 anos, ela participou num ensaio clínico que lhe permitiu superar as previsões dos médicos para sua longevidade. Hayley era conhecida por aumentar a conscientização sobre a progéria e frequentemente viajava de sua casa na Inglaterra para Boston, nos Estados Unidos, para receber novos tratamentos.
Sua autobiografia Old Before My Time foi publicada em 2012. A progéria afeta apenas cerca de 1 em 20 milhões de pessoas e há aproximadamente 100 casos conhecidos em todo o mundo. Os sintomas da progéria geralmente se tornam evidentes nos primeiros meses de vida e incluem falha no crescimento, perda de gordura corporal e cabelo, pele enrugada, rigidez nas articulações e problemas cardiovasculares. As crianças com progéria geralmente apresentam uma aparência distinta, como um rosto pequeno, nariz estreito e orelhas proeminentes. Pétero Byakatonda é um menino que mora em um vilarejo remoto em Uganda. Infelizmente, ele nasceu com uma condição genética rara conhecida como Síndrome de Crouzon. Esta condição empurrou seu crânio em forma de cone, tornando-se difícil para ele ver, comer e até respirar normalmente. Felizmente, a história de Pétero chamou a atenção de um cirurgião de renome mundial, Dr. Kenneth Salyer. Dr. Salyer lidera uma organização de caridade chamada The World Craniofacial Foundation, que ajuda crianças em todo o mundo com deformidades cranianas graves. Graças a esta incrível organização, Pétero pôde receber ajuda. No entanto, a cirurgia não foi isenta de riscos, pois seu cérebro havia crescido para cima em vez de para frente, e seus olhos estavam esbugalhados a ponto de quase perder a visão. No entanto, com a ajuda do Dr. Salyer e sua equipe, o cérebro de Pétero foi corrigido e os primeiros sinais indicam que ele terá uma recuperação completa. O Dr. Salyer injetou proteínas nas áreas afetadas, o que deve ajudar a normalizar o crescimento da cabeça de Pétero. A história de Pétero também foi uma inspiração para muitos, e sua jornada foi transmitida nos canais populares TLC e Discovery em 2007. Embora a síndrome de Crouzon possa ser uma condição rara, a World Craniofacial Foundation continua a ajudar mais de 75 crianças de todo o mundo a cada ano. Kelly e Carter Torres são gêmeos siameses nascidos em Idaho, Estados Unidos. Eles nasceram em 2017 e desde então superaram as adversidades juntos. Embora compartilhem um peito e um fígado, Kelly e Carter têm o seu próprio coração e estômago. A mãe deles, Chelsea, decidiu não separá-los e se concentrar em seu desenvolvimento e vida diária. Apesar dos desafios de estarem conectadas, as irmãs levam uma vida feliz e saudável. Gêmeos conectados são um fenômeno raro, ocorrendo apenas 1 em 50 mil a 1 em 200 mil nascimentos. A sobrevivência de alguém depende principalmente de sua estrutura corporal e do grau de compartilhamento de órgãos. A mãe disse acreditar que Kelly e Carter têm um vínculo forte e que a separação seria muito arriscada para os dois. Ela também quer que eles vivam uma vida o mais normal possível e acredita que a separação lhes causaria traumas físicos e emocionais. Segundo a mãe, os gêmeos não conhecem nada diferente e são muito felizes juntos. Brock Brown é um menino gigante com incríveis 2,36 m de altura. Na época, ele foi coroado o adolescente mais alto do mundo e os médicos pensaram que ele não chegaria à idade adulta. Fato: Brock nasceu com a síndrome de Sotos, uma doença genética conhecida principalmente como gigantismo cerebral, o que significa que ele não para de crescer. Felizmente, hoje ele encontrou o emprego dos sonhos e agora trabalha em um centro esportivo. Lucy Pierce é uma adolescente de Sheffield, South Yorkshire, que tem uma doença de pele rara chamada dermatografia. Esta condição causa uma reação alérgica em que as células abaixo da superfície da pele liberam histamina a menor pressão, resultando em erupção na pele com coceira. No entanto, Lucy usa sua condição a seu favor, usando o braço como bloco de notas para estudar para o exame. Ela escreve material de estudo na pele e descobre que se lembra das informações com muito mais facilidade. As anotações, no entanto, desaparecem após 30 minutos, permitindo que ela teste sua memória e revise com eficiência. Lucy foi diagnosticada com dermatografia há 3 anos e inicialmente ficou preocupada com o que estava acontecendo com seu corpo, mas ela passou a amar sua condição e acha que isso é útil para aprender informações importantes. Ela pode desenhar e escrever com os dedos, deixando uma marca duradoura. Lucy espera ir para a universidade para estudar odontologia e continua a usar a pele como ferramenta de estudo. Na Indonésia, um bebê nasceu com uma condição médica rara e complexa em que seu irmão gêmeo não se desenvolveu totalmente no útero. Como resultado, eles tinham 2 faces e 2 cérebros com apenas uma cabeça. O bebê chamado Jilang Andika é tecnicamente classificado como um gêmeo siamês, mas tem apenas um corpo com 2 braços e 2 pernas, tornando isso extremamente raro. Devido ao seu estado, Jilang não pode se amamentar e tem que receber leite por sonda. Os médicos de sua área disseram a seus pais, Enilassari e Mustafa, que eles não podem operar porque sua condição é tão rara que eles não têm certeza se ele conseguirá sobreviver por muito tempo.
A hidrocefalia causada pelo acúmulo de líquido no cérebro também é uma complicação com a qual Jilang tem que lidar. Esta condição médica pode causar dificuldade de aprendizagem, fala, visão ou problemas de memória ou epilepsia em muitos recém-nascidos. Jackson Boyle era um menino de 5 anos que infelizmente teve uma vida muito curta. Ele nasceu com microhidranencefalia, um raro defeito congênito que o fez perder 80% do cérebro e apenas uma parte do crânio permaneceu. O prognóstico de Jackson era sombrio. Embora tenha vivido apenas 5 anos, ele era conhecido como o Menino Milagre por causa de sua notável força e habilidades intelectuais. Embora ele não pudesse andar ou falar, os pais de Jackson compartilharam seus muitos marcos em sua página no Facebook. Por meio de fotos e vídeos, os seguidores viram Jackson se comunicando por meio de sons e contato visual, sorrindo e levando alegria para quem estava ao seu redor. A história do menino aumentou a conscientização para aqueles que também tinham essa condição rara e enfatizou as necessidades únicas que eram necessárias. As pessoas nascidas com microhidranencefalia geralmente têm um crânio anormalmente pequeno e, em casos graves, apenas uma pequena parte do crânio ou tecido cerebral está faltando, como foi o caso de Jackson. A condição afetou apenas algumas centenas de pessoas em todo o mundo, tornando-a excepcionalmente rara. Você já teve problemas por causa do seu cabelo? Provavelmente não, mas Farouk James, um menino de 8 anos do Reino Unido, tem esses problemas todos os dias por causa de seu cabelo comprido natural. De acordo com vários artigos, seu cabelo teria sido motivo de sua admissão ser negada em várias escolas. A mãe do menino conta que até hoje não conseguiu uma escola para ele. Que bizarro, não é? É bastante comum ter uma ou mais marcas de nascença, mas o seguinte caso de um menino chamado Anki é bastante singular. Na verdade, o menino nasceu com uma marca de nascença única no rosto. Imediatamente surpreendeu os médicos e eles notaram que o cabelo do menino de 8 anos continuava crescendo em um lado do rosto. Esta é uma condição muito incomum e rara, e no momento do nascimento, os médicos não sabiam como curar o menino. Infelizmente, Anki também sofria bullying na escola e era difícil para o menino lidar com a situação. No entanto, alguns cientistas e médicos que ouviram falar do menino ofereceram a ele a chance de tratamento gratuito em um hospital em Changchun, na China. Vamos torcer para que ele esteja bem hoje. Antes de ele ser simplesmente considerado uma criança mimada ou desobediente que ficava irritado o tempo todo, os pais de Het Lamb o levaram ao médico. Você provavelmente também ficaria irritado se conseguisse dormir apenas 1 hora por dia. Rhett nasceu em São Petersburgo, Flórida, em 2005 e desde muito jovem lutou contra o sono e atrasos no desenvolvimento. Por fim, Rhett foi diagnosticado com Chiari, um distúrbio neurológico raro que afeta o cérebro e a medula espinhal. A condição fazia com que Rhett ficasse acordado quase 24 horas por dia, levando a vários problemas comportamentais. Apesar das múltiplas consultas médicas, a condição permaneceu sem diagnóstico até os 3 anos de idade. Ele então passou por uma cirurgia arriscada para remover o osso ao redor do tronco cerebral e da medula espinhal, criando mais espaço e reduzindo a pressão. A cirurgia foi um sucesso e Rhett finalmente conseguiu dormir a noite toda. Seu comportamento melhorou significativamente e ele começou a interagir com outras crianças e a atingir marcos de desenvolvimento. Adalia Rose foi uma adolescente inspiradora dos Estados Unidos que foi diagnosticada com progéria de Hutchinson-Gilford, também conhecida como doença de Benjamin Button. Essa condição, que afeta apenas cerca de 500 crianças em todo o mundo, resulta em problemas de crescimento e características que refletem o envelhecimento precoce. A progéria de Hutchinson-Gilford afeta cerca de 1 em cada 6 milhões de pessoas em todo o mundo, e apenas cerca de 500 crianças foram diagnosticadas com essa condição no mundo. Além disso, leva ao envelhecimento precoce com uma expectativa média de vida de apenas 13 anos. No entanto, Adalia conseguiu chegar aos 15 anos. Ao nascer, Adalia apareceu como qualquer outro bebê, mas aos 3 meses de idade, seus pais perceberam que ela era diferente e pouco tempo depois, ela recebeu seu diagnóstico oficial. Sua condição fez com que ela crescesse lentamente em seu primeiro ano de vida e perdesse o cabelo, com as características físicas piorando à medida em que envelhecia. A condição resultou em um corpo pequeno e frágil, e seus ossos tornaram-se quebradiços e finos, tornando-os propensos a fraturas fáceis. Embora a condição de Adalia possa ter sido rara e desafiadora, ela a transformou em um canal de sucesso no YouTube e tinha mais de 3 milhões de assinantes no momento de sua morte.
Zhao Huikang é um menino da China que nasceu com uma condição rara conhecida como duplicação crâniofacial. O que acontece é que o embrião não se divide adequadamente, o que pode resultar em um feto com duas faces idênticas ou fundidas. A duplicação crâniofacial é uma condição incrivelmente rara, com poucos casos relatados em todo o mundo. Estima-se que ocorra em menos de 1 em 1 milhão de nascidos vivos. No caso de Zhao, ele nasceu com 4 olhos, 2 narizes e 2 lábios, o que exigiu vários procedimentos cirúrgicos para corrigir. Sua história ganhou atenção internacional quando imagens dele com uma máscara feita por ele mesmo se tornaram virais nas redes sociais. A máscara foi projetada para esconder o segundo rosto. Depois de várias cirurgias, incluindo a adição de testa, nariz e dentes ao segundo rosto, o menino agora pode sorrir e brincar como qualquer outra criança. Ele foi abandonado por seus pais ao nascer e levado para um orfanato. Aos 2 anos de idade, Zhao foi descoberto pelo fotógrafo Wu Yongning, que tirou fotos do menino. Isso chamou atenção para a condição médica do menino e gerou uma onda de apoio e doações para ajudar seu tratamento médico. No início de 2013, foi relatado que Huikang estava indo bem e frequentando a escola como as outras crianças. Olivia Farnsworth é uma garota única, pois não sente dor, fome ou cansaço. Também poderíamos chamá-la de garota com superpoderes, embora os médicos digam que ela é biônica. Infelizmente, esta condição super rara vem com algum perigo, porque como ela não sente dor, ela pode se machucar facilmente, ou como ela não sente fome, ela pode esquecer de comer qualquer coisa. Esse é um daqueles casos dignos de um episódio inteiro de Grey's Anatomy. Jessica Brett, uma menina de 9 anos de Lincoln, no Reino Unido, passou por uma operação inovadora de balão para remover uma grande marca de nascença em seu couro cabeludo. Os médicos temiam que a marca de nascença pudesse se tornar cancerosa, e os tratamentos tradicionais, como enxertos de pele, não eram viáveis devido à grande superfície da pele que precisava ser coberta. Em vez disso, os especialistas usaram uma técnica inovadora para inserir 4 balões sob o couro cabeludo de Jessica para esticar a pele. Após 6 meses, o excesso de tecido cutâneo criado pelos balões foi utilizado para substituir a marca de nascença. O procedimento foi o primeiro no Reino Unido e só havia sido tentado uma vez nos Estados Unidos. A mãe de Jessica, Becky, falou sobre a coragem de sua filha durante o longo processo e como ela superou isso. Desde então, Jessica cortou o cabelo no estilo de sua estrela pop favorita, Jessie J, e embora ela tenha cicatrizes, elas estão desaparecendo rapidamente. O procedimento com balão foi considerado um sucesso e pode oferecer esperança para outras pessoas com condições semelhantes. Nina Warnell nasceu sem sistema imunológico, o que significa que seu corpo não conseguia combater nem mesmo as menores infecções. Isso a tornou extremamente suscetível a doenças e ela teve que passar a vida em um ambiente completamente estéril. Sua condição é frequentemente chamada de Síndrome da Garota da Bolha e se refere a indivíduos que precisam viver em um ambiente rigidamente controlado para protegê-los de infecções. A condição de Nina tornou-se aparente quando ela tinha apenas alguns meses de idade e começou a ter infecções de ouvido recorrentes. Por volta do 6º mês, ela foi diagnosticada com imunodeficiência combinada grave, que impedia seu corpo de produzir células imunológicas essenciais. Seu quarto está equipado com filtros especiais que removem bactérias ou vírus do ar, e sua família deve usar aventais e máscaras especiais ao entrar em seu quarto. Ela ainda precisa tomar remédios para controlar sua condição rara, que ocorre em 1 em cada 300 mil pessoas. Seus pais também foram informados de que ela precisaria de um transplante de medula óssea para sobreviver. Você se lembra do filme de 2008, O Curioso Caso de Benjamin Button? O filme era sobre o personagem principal Benjamin, um menino que nasceu velho e rejuvenesceu com a idade. Este filme foi baseado em uma história real. Conheça Yernar Alibekov, um menino que sofre da rara síndrome genética de Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos afeta os tecidos conjuntivos, causando articulações e pele frouxas e frágeis. A condição fez com que Yernar tivesse a pele flácida, como um homem velho, fazendo-o parecer muito mais velho do que realmente é. Apesar dos desafios que isso apresenta, ele é uma criança feliz e ativa que adora brincar com seus amigos. A síndrome de Ehlers-Danlos é relativamente rara e ocorre em cerca de 1 em 50 mil casos. A condição pode causar complicações como dor crônica, luxação articular e escoliose. No entanto, opções de tratamento estão disponíveis para controlar os sintomas, melhorar a mobilidade e prevenir complicações. Mesmo uma cirurgia como a que Yernar passou provavelmente não melhorará muito a flacidez da pele.
Quando você vê Ali Hussein Khan pela primeira vez, pode pensar que ele tem mais de 80 anos, mas não, Ali tem apenas 14 anos. Ele nasceu com uma condição difícil chamada progéria. A progéria é muito rara e causa envelhecimento rápido. Existem apenas 80 pessoas em todo o mundo que vivem com esta condição. Ali não era o único em sua família. Seus pais tiveram outros 5 filhos com a mesma condição. David Vetter pode ser chamado de herói porque, graças a ele, os médicos ajudaram milhares de outras crianças com um sistema imunológico extremamente comprometido. David foi apelidado de Bubble Boy porque, no nascimento, seu sistema imunológico estava comprometido e os médicos imediatamente o colocaram em uma bolha. Os médicos confirmaram que o menino tinha SCID, um grave distúrbio imunológico combinado, o que significava que seus pais, se quisessem que David vivesse, teriam que aceitar o fato de que ele teria que ficar em uma bolha para sempre. Parece incrível, mas o menino viveu em uma bolha até os 12 anos. Mesmo que ele tivesse que ficar na bolha para se manter vivo, sua vida não estava completamente isolada. A mãe de David explicou que quem se comunicava com o menino rapidamente esquecia a bolha. O caso de David ajudou os médicos de todo o mundo a obter informações muito importantes sobre sua doença, e desde então salvou outras vidas. Este é o menor bebê que já nasceu e quase parece irreal. Kwek Yu-Chuan é um bebê que nasceu prematuro em junho de 2020, pesando apenas 212 gramas. Ela nasceu 4 meses prematura por cesariana de emergência, depois que sua mãe foi diagnosticada com pré-eclâmpsia, uma condição que causa pressão arterial perigosamente alta e pode ser fatal. Kwek passou 13 meses no Hospital Universitário Nacional de Singapura, onde passou por tratamento intensivo e dependeu de várias máquinas para sobreviver. Durante a internação, ela recebeu diversos tipos de tratamentos e sua saúde e desenvolvimento progrediram bem sob os cuidados dos médicos. Apesar das probabilidades, ela sobreviveu e recebeu alta do hospital em julho de 2021, pesando quase 6,5 kg. Desde então, ela se tornou uma menina de 2 anos saudável e feliz, agora pesando o peso típico de crianças de sua idade. No entanto, ela ainda tem doença pulmonar crônica e precisa de uma sonda nasal para obter leite. Seus pais, que são residentes permanentes em Singapura, conseguiram pagar sua estadia prolongada no hospital por meio de uma campanha de crowdfunding que arrecadou $270 mil. Mesmo antes de ele nascer, os pais de Ivan Faciano sabiam que sua vida seria difícil. Ele teria uma condição de pele tão rara e desafiadora que afetaria não apenas sua qualidade de vida, mas também sua duração. A ictiose arlequim, como é chamada, é uma rara doença genética de pele que afeta aproximadamente 1 em 1 milhão de nascimentos em todo o mundo. Deixe esse número afundar. Esta condição é causada por uma mutação genética que afeta o desenvolvimento normal da pele, resultando em pele rachada e espessa. Os bebês nascidos com ictiose arlequim geralmente têm placas de pele espessas em forma de diamante, expondo os tecidos subjacentes do corpo. A condição afeta muitas partes do corpo, incluindo rosto, braços, pernas e tronco, e pode causar dificuldade para respirar e problemas para regular a temperatura corporal. Evan recebe pelo menos 2 banhos por dia para retirar o excesso de pele que cresce diariamente. Felizmente, quando ele ficou mais velho, seus pais conseguiram uma cadeira de rodas para ajudá-lo na mobilidade. Imagine a pior dor no pescoço que você já experimentou. Provavelmente não é nada comparado ao que Mahendra Ahuja passou. Sua condição incomum, conhecida como CVJ, impossibilitava que ele mantivesse a cabeça erguida. Para manter a cabeça erguida, ele contou com uma armação de metal especialmente projetada para ele. Apesar de ter nascido na pobreza, a história de Mahendra conquistou os corações de muitos ao redor do mundo. Uma campanha de crowdfunding foi lançada para financiar seu tratamento médico. Celebridades como Oprah Winfrey e Amitabh Bachchan ajudaram a aumentar a conscientização e contribuíram em sua causa. Infelizmente não foi o suficiente, pois Mahendra faleceu com apenas 8 meses de idade. O dano à medula espinhal de Mahendra foi muito grave. As anormalidades podem ser fatais e podem até se apresentar em fases posteriores da vida. Também não sabemos as possíveis causas de seu pescoço crescer dessa maneira, embora alguns estudos sugiram que a genética pode desempenhar um papel em seu desenvolvimento. O coração é um dos órgãos mais importantes que temos, e você pode imaginar o quão perigoso pode ser nascermos com o coração do lado de fora? Foi exatamente isso que aconteceu com Virsavia,
uma garota cujo coração está em um lugar muito incomum. Como podemos ver, o coração dela está do lado de fora do peito. Ela nasceu assim, então seu coração não é protegido por sua caixa torácica e músculos abdominais. Na verdade, esse caso é tão único que ocorre apenas 1 em 1 milhão de nascimentos. Este menino vietnamita com a síndrome do Superman é Nguyen Hoang Nam, de 10 anos. Ele tem uma doença genética rara chamada hipertrofia muscular relacionada à miostatina. Esta condição causa a redução da gordura corporal e aumento do tamanho do tecido muscular esquelético, resultando em um corpo extremamente musculoso. Apesar do seu físico impressionante, os pais de Nguyen afirmam que ele está perfeitamente saudável e não tem problemas médicos. Ele sonha em se tornar um fisiculturista quando crescer e costuma assistir vídeos de fisiculturistas no YouTube. A hipertrofia muscular relacionada à miostatina é uma condição genética rara causada por uma mutação no gene MSTN, que instrui o corpo sobre a quantidade de miostatina a ser produzida. A miostatina é uma proteína ativa nos músculos esqueléticos para o movimento e também limita o crescimento muscular. Como resultado, as pessoas com esta condição podem ter até o dobro da massa muscular normal, embora isso nem sempre se traduza num aumento de força. A mídia no Vietnã apelidou sua condição de síndrome do Superman, e ele ganhou atenção internacional depois que fotos e vídeos dele se tornaram virais. Ever Risco é uma jovem que ficou famosa por sua rara condição de sono e faz dormir apenas 90 minutos por noite. Esta condição é conhecida como Síndrome de Angelman. Apesar de seu ciclo de sono incrivelmente curto, Ever é considerada feliz, saudável e cheia de energia. Sua condição tornou-se aparente quando ela tinha apenas algumas semanas de idade e seus pais notaram que ela parecia estar acordada por longos períodos durante a noite. À medida que ela crescia, eles perceberam que ela dormia apenas cerca de 90 minutos a cada vez, após o que ela acordava totalmente alerta e enérgica. Com o tempo, seus pais aprenderam a se adaptar ao seu horário de sono único e descobriram que ela poderia funcionar com apenas algumas horas de sono por noite. Embora haja pesquisas limitadas sobre a curta duração do sono, acredita-se que pessoas com essa condição possam alcançar uma qualidade de sono mais alta em um período de tempo menor. Isso pode estar relacionado a mutações genéticas que afetam o relógio interno do corpo ou o tempo gasto em determinados estágios do sono. As diferenças nos membros são relativamente raras e ocorrem cerca de 1 em cada 1000 nascimentos. Existem muitos tipos de variações de diferença dos membros, desde a falta de dedos nas mãos ou do pé até a completa ausência de membros ou dedos. Sophie Green, no entanto, é uma menina que nasceu sem braços e usa os pés para fazer quase tudo que os outros podem fazer com as mãos. A família dela é de Utah e é diferente de outras famílias. Christiane e Jeremy Green têm 7 filhos adotivos com necessidades especiais, incluindo Sophie. Eles adotaram Sophie da China quando ela tinha 2 anos, enquanto eles estavam adotando sua irmã mais velha, Lexi, que é cega. Sophie faz praticamente tudo que a maioria das crianças de sua idade faz, mas com os pés. Ela escreve suas tarefas escolares, pinta as unhas e até se alimenta com os pés. Quando pegaram seu primeiro sorvete, Sophie agarrou com o pé e começou a comê-lo sozinha. Sophie aprendeu a escrever, desenhar e até tocar piano com os pés. Isso não é incrível? Kennedy Jordan Brownlee é uma super garotinha por um motivo, porque aos 12 anos ela tem o peso de uma criança de 2 anos e tem menos de 1 metro de comprimento. Quando ela nasceu, ela era tão pequena que as enfermeiras a chamavam de polegarzinha. Segundo os médicos, existia uma pequena chance dela sobreviver, e ela provavelmente teve uma lesão cerebral, dos quais apenas 100% no mundo têm. É comum os adolescentes quererem parecer mais velhos do que realmente são. Por exemplo, eles usam muita maquiagem ou certas roupas para parecerem mais maduros, mas este não é o caso de Zara Hartshorn, pois esta garota teve que passar por uma mudança de rosto para lidar com a síndrome de Benjamin Button. Zara era uma adolescente comum, mas aos 21 anos parecia alguém de 60 anos. A coisa toda começou quando Zara tinha apenas 12 anos e já parecia alguém de 40 anos. A menina herdou esta rara doença genética de sua mãe. As crianças na escola sempre intimidavam Zara e era muito difícil para ela fazer amigos. Mas depois que ela fez a cirurgia, o bullying não era mais um problema para ela. Um médico chamado Robert Herzeg até ofereceu a Zara um lifting facial e correção de nariz grátis, e é claro que ela concordou. Charlotte Garside é conhecida como a menor menina do mundo, nascida no Reino Unido com uma forma rara de nanismo primordial.
Ela nasceu em 2007 pesando menos de 1 kg e medindo menos de 25 centímetros. Apesar das expectativas iniciais da equipe médica de que ela não sobreviveria mais que 1 ano, ela lutou contra a doença e comemorou seu 15º aniversário em 2022. Os pais de Charlotte dedicaram suas vidas a cuidar dela, incluindo suas necessidades diárias, educação e assistência médica, contas e despesas. O nanismo primordial é uma condição genética rara que causa graves restrições de crescimento, tornando os indivíduos significativamente menores que seus pares. A condição de Charlotte significa que ela tem um sistema imunológico enfraquecido e cistos no fígado. Sua condição é tão rara que os médicos ainda não lhe deram um nome. Globalmente, existem apenas 200 indivíduos conhecidos com esta condição. Apesar de sua pequena estatura, Charlotte tem uma grande personalidade e adora música e dança. Zoe Lush é conhecida como a garota feita de vidro. Você não desejaria essa condição para ninguém, nem mesmo para seu pior inimigo. Zoe é uma jovem nascida com uma doença genética rara chamada osteogênese imperfeita, também conhecida como doença dos ossos de vidro. Essa condição torna seus ossos extremamente frágeis, fazendo com que quebrem mesmo com um leve impacto ou pressão. Zoe sofreu centenas de fraturas em sua curta vida e passou por inúmeras cirurgias para reparar ossos quebrados e aliviar sua dor. Essa doença genética rara afeta aproximadamente 1 em 20 mil pessoas em todo o mundo. É causada por mutações nos genes que afetam a produção do colágeno tipo 1, uma proteína que fornece estrutura e resistência ao tecido ósseo. Existem diferentes formas de osteogênese imperfeita, com vários graus de gravidade. Alguns indivíduos podem sofrer apenas algumas fraturas durante a vida, enquanto outros, como Zoe, podem ter centenas de fraturas que afetam significativamente sua qualidade de vida. Runa Begum, a bebê indiana nascida com hidrocefalia, chamou a atenção global quando as fotos de sua cabeça se tornaram virais. As pessoas se uniram por ela e o governo indiano pagou por seu tratamento médico em um hospital de prestígio em Delhi. A condição foi causada por um acúmulo de líquido do cérebro de Runa e a deixou incapaz de se mover ou se comunicar. Pode ocorrer em qualquer idade, e de acordo com os resultados da pesquisa, a hidrocefalia ocorre em 2 em cada 1000 nascimentos nos Estados Unidos. Embora o diagnóstico e o tratamento da hidrocefalia sejam mais comuns, o caso de Runa foi excepcional. Embora a cirurgia e o tratamento inicialmente tenham levado a uma redução no tamanho de sua cabeça, a saúde de Runa permaneceu frágil. Infelizmente, a menina faleceu aos 5 anos de idade em 2017. Você já ouviu falar de uma tribo em algum lugar da África que usa anéis no pescoço para torná-los mais longos? A história a seguir, no entanto, não é sobre essa tribo, mas sobre um menino chinês chamado Fu Wengui, que tem um pescoço extremamente longo. Ele nasceu assim e, além disso, sofre de alguns outros distúrbios. Em vez de ter apenas 7 vértebras no pescoço, que todos nós temos, Fu tem 10. Isso dificulta o andar do menino. Seu pai finalmente decidiu que era melhor que o menino se submetesse a uma cirurgia que facilitaria sua vida. Sari Rezita Arianti é uma mulher da Indonésia que tem uma condição médica rara que a faz parecer e se comportar como uma criança, apesar de ter 24 anos. Ela tem apenas 87 centímetros de altura e pesa aproximadamente 20 quilos. Sari não consegue andar e precisa ser empurrada em uma cadeira de rodas. Ela também tem dificuldade com a comunicação verbal e usa a conversa de bebê para se expressar. Sua condição é extremamente rara e houve apenas alguns casos semelhantes relatados em todo o mundo. Segundo relatos, a mãe de Sari só percebeu que sua filha tinha essa condição quando ela tinha 2 anos. Devido ao diagnóstico tardio, tornou-se um desafio tratá-la. Os médicos diagnosticaram-na com um distúrbio hormonal de crescimento, e o diagnóstico mais provável é a síndrome de Turner, que afeta o crescimento de uma pessoa. A síndrome de Turner afeta apenas meninas e ocorre quando um dos 2 cromossomos X está ausente ou incompleto. Apesar de sua aparência infantil, o corpo de Sari funciona como o de um adulto. Quando você vê este bebê recém-nascido pela primeira vez, você pode pensar que ela está usando uma peruca, mas não. A bebê japonesa Shanko se tornou uma sensação na internet quando fotos do seu cabelo cheio se tornaram virais nas redes sociais. A incrível juba de Shanko era resultado de uma condição relativamente rara, conhecida como hipertricose, que causa o crescimento excessivo de pelos em certas partes do corpo. No caso de Shanko, essa condição se manifestava como uma cabeça cheia de cabelos grossos e escuros que chamavam a atenção de pessoas ao redor do mundo. Embora a hipertricose não seja necessariamente comum, também não é necessariamente rara, com várias formas que podem se apresentar no nascimento ou se desenvolver mais tarde na vida.
Algumas formas da doença são genéticas e podem ser herdadas nas famílias, enquanto outras parecem estar relacionadas a desequilíbrios hormonais. No caso de Shanko, não está claro se a hipertricose é resultado de uma mutação genética ou outra causa. O cabelo de Shanko se tornou tão popular que ela até conseguiu um contrato de publicidade com a empresa de cuidados com os cabelos Pantene. Abushi é um menino de 6 anos que mora na cidade de Jinka, no sul da Etiópia. Seus pais, irmãos e todos em sua família têm pele e olhos escuros e não sabem como Abushi conseguiu seus olhos azuis. Seus olhos azuis penetrantes são uma combinação rara para pessoas de ascendência africana. A aparência única de Abushi atraiu a atenção da mídia na Etiópia e além, e ele também apareceu em artigos de notícias e anúncios. Não se sabe a probabilidade de os africanos terem olhos azuis brilhantes, pois é muito raro. Os olhos azuis são mais comumente encontrados em pessoas de ascendência europeia, e acredita-se que a origem dos olhos azuis tenha começado na Europa. No entanto, variações genéticas podem ocorrer em indivíduos de qualquer etnia. Parece que Abushi tirou uma carta única de loteria genética. Em 1984, olhos brilhantes chamaram tanta atenção pela última vez quando o jornalista Steve McCurry tirou uma foto dos impressionantes olhos verdes da garota afegã Sharbat Gula. Todas as garotas provavelmente vão ficar com ciúmes depois de ver os cílios desse menino. Muin Bashonaev tem apenas 11 anos e seus cílios têm 5 centímetros de comprimento. Quando o menino foi questionado se o comprimento dos cílios o incomodava, ele disse que não. Ele acrescentou que eles o fazem se sentir especial e que ele realmente gosta de tê-los. Quando seu pai era criança, ele também tinha cílios longos. Todos nós já ouvimos falar de pessoas que sofrem de gigantismo, mas este menino de 8 anos da Índia tem uma parte do corpo que é gigantesca. Na verdade, ele é conhecido como o menino com as maiores mãos do mundo. A certa altura, suas mãos começaram a crescer cada vez mais e ele até teve que passar por uma cirurgia. O pobre menino chegou a ser chamado de criança do diabo pelos vizinhos supersticiosos de sua aldeia porque acreditavam que o menino estava amaldiçoado por causa de suas mãos grandes. Mas esse não era o único problema. Muhammad não podia frequentar a escola porque os professores diziam que suas mãos assustariam outras crianças. Depois que o menino ganhou as manchetes, um cirurgião ofereceu sua ajuda e Muhammad passou por uma série de cirurgias complexas em suas mãos. Isso deixou seus pais super otimistas sobre seu futuro. Vamos torcer para que ele se saia bem. Algumas pessoas nascem com o dedo da mão ou do pé a mais e passam o resto da vida escondendo ou aceitando. No entanto, esse jovem optou por não esconder os dedos extras. Akshat Saxena é um menino indiano que nasceu com dedos extras, especificamente 34 dedos das mãos e dos pés, devido a uma condição genética chamada polidactilia. Essa condição faz com que as pessoas tenham dedos extras nas mãos ou nos pés, e no caso de Akshat, ele tinha 7 dedos em cada mão e 10 dedos em cada pé. Sua condição atraiu atenção internacional quando ele quebrou o recorde mundial do Guinness de maior número de dedos das mãos e dos pés de uma pessoa viva. Ele passou por várias cirurgias para remover os dedos extras e reconstruir os polegares. A polidactilia pode ser hereditária e ocorrer de várias formas, como ter dedos das mãos ou dos pés extras em apenas uma mão ou pé, ou ter dedos das mãos e dos pés extras em ambas as mãos e pés. O tratamento da polidactilia normalmente envolve cirurgias para remover os dedos extras e reconstruir a área afetada. Lembra daquele filme com Brad Pitt, onde ele aparentemente envelhecia ao contrário? É uma condição real. O corpo de uma criança de 4 anos parece o de uma de 80, mas a mente é de uma criança. Bayezid Hossein nasceu com esta condição rara chamada progéria. As crianças com progéria envelhecem rapidamente e muitas vezes têm uma aparência distinta, incluindo calvície, pele enrugada e baixa estatura. A condição geralmente leva a problemas de saúde como doenças cardíacas e derrames. A aparência de Bayezid o tornava alvo de bullying, mas o menino se manteve forte e conseguiu passar por este período. No entanto, isso o impediu de frequentar a escola e o isolou do mundo exterior. A progéria afeta apenas cerca de 1 em 4 milhões de pessoas em todo o mundo. É causada por uma mutação em um único gene que leva à produção de uma proteína anormal que se acumula nas células e interrompe a função normal. Esta condição é tipicamente diagnosticada na primeira infância e, infelizmente, não tem cura. April Star é uma modelo de 10 anos de Baltimore, Maryland, que foi diagnosticada com vitiligo aos 6 anos de idade. Vitiligo é uma condição que causa a perda de pigmento da pele, resultando em manchas brancas ou manchas na pele. Afeta mais de 1% da população mundial.
O que April tem é chamado de doença autoimune, o que significa que o sistema imunológico ataca e destrói as células que produzem pigmento na pele. Apesar de ser intimidada pelos colegas, April abraçou a sua beleza única e se tornou uma sensação online ao compartilhar selfies inspiradoras. Sua história foi destacada em vários meios de comunicação, e ela inspirou muitas pessoas ao redor do mundo a abraçar suas diferenças. Em 2018, April foi nomeada embaixadora do vitiligo da American Vitiligo Research Foundation e usa sua plataforma para aumentar a conscientização sobre a doença e promover a autoconfiança. Uma das principais mensagens que ela compartilha com outras pessoas é definir metas de confiança em vez de metas de medo, e ela incentiva as pessoas a abraçar o amor próprio e a positividade. April é frequentemente comparada a Winnie Harlow. Ambas possuem características únicas, mas possuem estilos e trajetórias próprias no mundo da moda. Mia Alfalo é uma menina de 5 anos de Tel Aviv, em Israel, que ficou conhecida por seus lindos cabelos grossos. Ela se tornou uma sensação do Instagram e fotos dela se tornaram virais em toda a internet. No entanto, havia pessoas que eram céticas e diziam que o cabelo dela era falso, mas provavelmente era apenas ciúme, porque muitas garotas sonham com esse tipo de cabelo. Hoje em dia, Mia é modelo, tem vários estilistas e gosta muito de fazer sessões de fotos. Abdul Rashid e Shoaib Ahmed são 2 irmãos do Paquistão conhecidos como crianças solares devido à sua misteriosa condição em que ficam paralisados todas as noites após o pôr do sol. O caso deles confundiu os médicos paquistaneses durante muito tempo, sem nenhuma explicação clara para sua condição. Os médicos inicialmente não conseguiram diagnosticá-los, mas acabaram descobrindo que os irmãos sofriam de uma doença genética rara chamada Síndrome miastênica congênita. Esta doença genética rara afeta a junção neuromuscular, o ponto onde os nervos e os músculos se unem. Em pessoas com esta condição, os sinais que controlam o movimento muscular são interrompidos, levando à fraqueza muscular e à fadiga. Os sintomas podem variar muito de pessoa para pessoa, mas geralmente começam em uma idade jovem. Eles podem ter dificuldade para engolir, respirar ou falar, e também apresentam pálpebras caídas e fraqueza muscular que piora com esforço. Os médicos que tratam os 2 irmãos acreditam que seus corpos consomem muita energia durante o dia, levando à paralisia à noite. Shiloh Pepin nasceu com uma condição rara chamada sirenomelia, também conhecida como síndrome da sereia, que afeta apenas 1 em cada 100 mil bebês nascidos vivos. Essa condição é caracterizada pela fusão das pernas, fazendo com que pareçam um único membro. A sirenomelia é uma condição complexa que não é totalmente compreendida. A maioria dos bebês nascidos com sirenomelia apresenta anormalidades em seus sistemas gastrointestinal ou reprodutivo, como foi o caso de Shiloh. No caso de Shiloh, a fusão se estendeu por toda a parte inferior do corpo, incluindo a bexiga, o útero e os canais intestinais, tornando sua condição ainda mais desafiadora. Infelizmente, esta condição é quase sempre fatal. A menina passou por tratamento por 8 anos e passou por mais de 150 cirurgias em sua vida. Os médicos disseram a ela para passar o máximo de tempo possível em casa e tentar viver o máximo possível. Infelizmente, 2009 foi o último ano para Shiloh. Ela tinha apenas 10 anos e faleceu devido a complicações de pneumonia. Kim Hong-yeon chamou a atenção nacional na China depois que fotos dela jogando basquete nas mãos se tornaram virais. Ela perdeu as 2 pernas em um acidente de trânsito quando era jovem. Ela cresceu na zona rural do condado de Luliang, na província de Yunnan, no sudoeste da China. A família de Qian teve que se adaptar às suas necessidades de maneiras inovadoras. Em 2005, depois que a imprensa chinesa chamou a atenção para sua situação, ela pôde viajar a Pequim para receber membros artificiais gratuitos do Centro de Pesquisa de Reabilitação da China. 2 anos depois, ela se juntou a um clube de natação local. Quando ela entrou na água, ela inicialmente lutou e sentiu como se estivesse se afogando. Com a dedicação que nem sempre os adultos têm, porém, ela persistiu nos treinos dedicando 4 horas diárias ao esporte. Mas, como você provavelmente adivinhou pelas fotos virais, a natação não é o esporte favorito dela, mas o basquete é. Além do basquete, Qian participou de competições de mergulho, muitas vezes usando suas próteses especialmente projetadas. Sua determinação e resiliência lhe renderam vários prêmios e reconhecimento, incluindo o Courage Award no Laurels World Sports Awards em 2012. Às vezes espirrar é um alívio, mas não para Caitlin Thornley, porque essa garota espirra milhares de vezes por dia.
Ela faz isso pelo menos 2 vezes por minuto e às vezes espirra até 20 vezes por minuto durante 15 minutos seguidos. Mas nem sempre foi assim. Tudo começou quando ela completou 12 anos e os médicos explicaram que ela tinha uma condição rara chamada tique. Você acredita que lobisomens existem? Não? Bem, talvez depois de ver um menino chamado Lalit Patidar você vai, porque esse menino indiano é chamado de lobisomem por ter pelos por todo o corpo. Até os médicos ficaram surpresos quando viram que seu rosto, braços e outras partes do corpo estão cobertos com uma quantidade bastante espessa de pelos de 5 centímetros de comprimento. Além disso, o cabelo continuaria a crescer sem parar. Surpreendentemente, as crianças na escola não se atrevem a zombar do menino. Na verdade, ele é um garoto muito popular que quer se tornar um policial um dia. No entanto, sua singularidade faz com que ele tenha problemas de saúde às vezes, pois o cabelo é muito comprido e causa dificuldades na respiração e na visão. Nem preciso dizer que os pais de Lalit estão tentando encontrar uma cura para o filho. Mas por enquanto, todos os médicos dizem que não há cura para a doença. Rama Haruna, também conhecida como a menina que vivia em uma tigela de plástico, era uma adolescente nigeriana que nasceu sem membros. Ela não conseguia andar, comer ou cuidar de si mesma e passou a vida inteira sendo carregada em uma tigela de plástico pelos familiares. Sua história ganhou atenção internacional depois que uma foto dela sendo carregada pelo irmão se tornou viral nas redes sociais. Rama nasceu em Kano, uma cidade no norte da Nigéria, em 1995. Os seus pais rapidamente perceberam que ela não era como os outros bebês porque não tinha membros visíveis. Apesar dos numerosos exames e consultas médicas, os médicos não conseguiram diagnosticar sua condição. A cabeça de Rama continuou a crescer normalmente, mas o resto do corpo permaneceu subdesenvolvido. Sua mãe cuidou dela e a carregou para todos os lugares até que Rama tivesse idade suficiente para que seus irmãos assumissem o controle. Seu irmão era frequentemente visto carregando-a em uma tigela de plástico que equilibrava na cabeça. A menina teria sentido dores constantes devido à sua condição e não podia ir à escola ou participar de atividades como outras crianças de sua idade. Apesar de suas limitações, Rama sonhava em se tornar uma empresária de sucesso. Ela esperava abrir uma mercearia e sustentar sua família. Infelizmente, ela faleceu em 25 de dezembro de 2016, aos 19 anos. Victoria Komada é uma jovem de Nova Jersey que nasceu com uma condição rara chamada hemimelia tibial, que a deixou com uma perna essencialmente torcida para trás. Esta condição afeta 1 em 1 milhão de bebês e pode exigir cirurgias complexas para corrigir. Apesar dos muitos obstáculos pela frente, os pais de Victoria, Scott e Evelina estavam determinados a dar uma vida normal à filha, e depois de uma série de cirurgias desafiadoras, ela finalmente conseguiu dar seus primeiros passos aos 3 anos de idade. As cirurgias a que Victoria foi submetida visavam corrigir a posição do pé e do tornozelo. A primeira cirurgia ocorreu quando Victoria tinha apenas 9 meses, seguida por mais 6 cirurgias ao longo de vários anos. A cirurgia final envolveu um transplante de osso de seu quadril para construir uma tíbia, que foi posicionada corretamente. A família Komada recebeu assistência do Dr. Dror Bailey, um cirurgião de renome mundial especializado em procedimentos de alongamento de membros. Angus Palmes, um menino de Manchester, é a única pessoa conhecida na Inglaterra que parou de crescer aos 3 anos de idade e tem tamanho de uma criança. Ele tem uma condição genética rara que afeta seu crescimento e desenvolvimento, chamado MOPD tipo 1. Menos de 1.000 pessoas nos Estados Unidos têm isso e pode ocorrer em recém-nascidos. As pessoas com MOPD tipo 1 apresentam uma série de sintomas, incluindo microcefalia, que significa cabeça pequena, atrasos no desenvolvimento e complicações digestivas. Angus agora tem 13 anos e, apesar de seus desafios, continua sendo uma criança alegre. Ele também é uma pessoa inspiradora para muitas pessoas ao seu redor, porque mostra muita coragem e sempre tem uma atitude positiva. Angus tem apenas um punhado de dentes e deve ser alimentado por um tubo, mas gosta de jogar videogame, assistir TV e conversar com os amigos. Atualmente não há tratamento eficaz para MOPD tipo 1, e o tratamento geralmente envolve apoio social e médico. Os indivíduos são ajudados dessa maneira a viverem suas vidas de forma mais plena e confortável possível. Já falamos sobre o cabelo mais longo ou os cílios mais longos, mas Isaac Johnson é um cara conhecido por sua boca grande.
Sim, não estamos brincando porque Isaac tem a maior boca do mundo e já foi até listado no Guinness Book. O adolescente quebrou o recorde mundial com a abertura da boca, que agora mede 10 centímetros dos dentes superiores até os dentes inferiores. Se você já se cansou da cor dos seus olhos, imagine ter olhos prateados. Você acha que isso é uma bênção ou uma maldição? Esta menina pode responder essa pergunta. Primrose Austin nasceu com uma doença ocular rara que a deixou com dores terríveis. Seus olhos eram prateados, o que chamou a atenção de seus pais adotivos quando viram uma foto dela no Facebook. A menina foi negligenciada em um orfanato na China e nunca aprendeu habilidades básicas como manter a cabeça erguida ou beber na mamadeira. Quando ela acordou em crise há 8 meses, 11 especialistas foram consultados para descobrir o que estava causando seu sofrimento. Uma ressonância magnética revelou que ela tinha a rara síndrome CSP25, responsável por diversas complicações oculares, e seus olhos tiveram que ser removidos. Seus pais adotivos acreditam que foi a decisão certa e que aliviou a fonte de sua dor. A menina agora está se adaptando à vida sem visão e aprendendo uma forma de linguagem de sinais baseada no toque para se comunicar. Sua condição melhorou dramaticamente desde que passou pelo tratamento a laser para reduzir a pressão atrás dos olhos. O que torna você único? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.